E não quer. Oh, oi, oi. Ah, assim que eu gosto. Luke não voltou ainda. Gente, eu voltei, eu entrei, eu sem querer entrei aqui Você com o voltou. trabalho, ó. Hum, hum. É, O Luke tá chegando. Luke, a fala é sua. A gente estava esperando para você falar. Nossa, agora voltou. Tava dando um problema no meu celular. Concordo com o meu no sentido de temos já uma tradição, né, com o festival e realmente é uma data festiva, o nascimento. Porém, é uma lei, começa daí, e eu acho que assim, o festival ele tem que ser mantido essa tradição. Então, como é que a gente vai jogar para ano que vem e aí já fica um ano sem ter, né? Eu não acho que isso seja cabível, assim. E também concordo com a Daisy no sentido de são menos de 30 dias. Como é que se faz um festival em 30 dias, né? As companhias, enfim, os grupos de teatro não têm tempo nem de se preparar, dependendo, né, do grupo, enfim, para se apresentar num tempo tão curto desse, sabe? Então, incluindo essa questão do edital, que para contratar o produtor, né, precisa desse edital, então é tudo muito em cima para fazer. Agora, minha pergunta é: quem garante que vai ser feito em junho, né? Se a gente empurrar isso, vai acontecer em junho? Ou vão falar assim, vamos fazer em junho e de repente chega em junho e não acontece nada? Essa é a minha preocupação. Eu quero uma garantia que vai acontecer em outro mês, já que a lei não está sendo cumprida, né? Então é mais ou menos esse o meu pensamento. E outra que eu não concordo que a gente tem que usar o dinheiro do fundo se tem recurso da secretaria para ser usado. E aí a gente pode jogar esses recursos para oficinas, para cumprir o plano que não está sendo cumprido. Eu mesma. Eu conversei muito com o Pedro hoje à tarde, porque ele não ia poder participar. E o Pedro, eu, Daisy, o próprio Israel Fogel participou ano passado também. A gente participou da organização do festival ano passado, por conta exatamente do tempo. O ano passado, quando foi nessa época, e a gente tinha uma dificuldade aí que não tinha nenhum planejamento, tinha um orçamento super reduzido. Aí o Almir falou que o ano passado foi usado do fundo, mas não foi. Esse colegiado já tinha deliberado que não usaria recursos do fundo para ações que são do plano, né, do planejamento da secretaria. Talvez em anos anteriores, sim, mas nesse colegiado agora, 2023, 2024, não. E a gente teve esse problema que o Luke está falando de grupos. Os grupos não tinham agenda. A gente fez o chamamento, fez em 15 dias só,
fez tudo correndo, mas os grupos não tinham agenda. Teve muito grupo que foi selecionado e desistiu porque eles não conseguiam se organizar. E aí o Pedro, à tarde, me falou uma coisa bastante triste, que vai ao encontro do que o Valmir falou, não que eu concorde, mas que entre fazer um festival que acaba que não forma público mesmo, porque é tudo corrido, porque não consegue selecionar adequadamente, não consegue divulgar, faz só as apresentações e pronto, talvez fosse melhor até não ter. Só ressaltando que essa é uma fala do Pedro, eu acho que tem que ter. Vai lá, Rony. Em relação ao público, a gente vai fazer a parte do Encena, né? Para trazer também aí a galera das escolas para fazer um teatro estudantil, por exemplo. Para trazer família, para trazer a família para ver. Então, assim, a gente vai trabalhar um pouco o lado desse... Porque não teve público, né, nos outros anos, parece, né? Então, essa é uma ideia aí inicial para estar resolvendo esse, entre aspas, esse problema aí, né? Do público. Só pontuar isso Porque... que foi uma... Desculpa, Rony. Não, sim, pode Porque essa é uma terminar. fala que o Pedro mesmo falou. Ele falou assim, ó, como que você vai chegar faltando 10 dias para escolas? A gente não vai nem ter Não, grupos por isso que estudantis, eu pensei entendeu? É uma no falta de tempo. planejamento muito problemática. Isso. Aí o que veio o Luke falou aí, né, da garantia, pela secretaria, a gente dá a garantia que vai ser feito no período que for, né, que a gente for falado aí da morte dela, né. E também eu também concordo bastante com o Almir, né, sobre a não celebrar a morte dela, mas sim a vida, né, concordo. Mas e discordo de não ter. Eu quero que tenha festival, quero que não perca o andamento do festival, né? O Reinaldo, né? Então. Reinaldo? Eu queria colocar algumas coisas assim. Lembrar que, passando para junho, Rony, se você ainda estiver, porque esse governo está louco, estiver à frente da Secretaria de Cultura, no mês seguinte você tem uma semana Nenete para executar. E a equipe, hoje mesmo que saiu no Diário Oficial, que já foi transferido um funcionário que era da Secretaria de Cultura para outra pasta, outro lugar. Então, quero dar... eu vi hoje, agora há pouco, depois aqui, só se eu vi errado. Em suma, o que acontece? Só para lembrando isso. Outra coisa, nós não temos transporte de ônibus na cidade. Ano passado, eu lembro que quantas pessoas, quantas reclamações que teve, o pessoal falando assim, mas vai ter transporte para levar o pessoal da Santa Fé, da Zona Norte, da Redenção, por quê? O Teatro Municipal nosso está desde o ano passado fechado, com verba do que conseguimos para ser reformada, não foi feita a reforma, e aí tem que fazer um centro de convenções que é difícil acesso. Então, eu só queria pontuar essas coisas para a gente estar ligado também. Porque, como o Luke falou, será que vai ter mesmo essa garantia? Aí, para a cidade, o Festival Cacilda Becker não é tão importante como uma Nenete. Gente, eu não pedi a palavra, mas eu vou aproveitar que tem um silêncio aí e vou falar. Separaram a Nenete, onde eu sei. Então, eu espero que não vire um negócio na secretaria, Rony, de assim, um ajuda o outro, porque você vai se lascar, né? Assim, entre pegar cultura e a Joyce pegar turismo. Porque senão acaba que não, vocês acabam não fazendo nenhuma coisa nem outra. Então, cultura ficaria com Cacilda Becker e a Nenete fica com a pasta de turismo. O problema do turismo,
problema do turismo hoje é que a Joyce está entrando sem dinheiro nenhum. Isso que é problema, né? Tem que rever isso. Esse problema É é uma, do prefeito. é uma boa ideia, né? Esse Uma problema boa é ideia. do prefeito. Entendi. Vou te fazer um pedido assim, ó. Foca na cultura, pelo amor de Deus. Então, Sabe, claro, porque claro. nossa única esperança agora é assim, ó, cara. A Joyce tá lá para tomar conta do turismo e o Rony tá aqui com a gente focado na cultura. Você entendeu? E aí Sim. você vai conseguir tocar muito bem a Secretaria de Cultura. É bem provável, gente. Eu trabalho com orçamento há 16 anos. É óbvio que o dinheiro da Nenete vai sair da dotação orçamentária e vai para a dotação do turismo para fazer a Nenete. Isso aí não, a gente não vai conseguir nem brigar por conta disso e até nem deve. Acho que 1 milhão, né? Vamos colocar assim, dá sobra 2 milhões para você fazer evento na cultura, pelo que eu estava olhando hoje lá na previsão orçamentária. Claro que se quiserem tirar os 3 milhões para evento do turismo, aí lasca a cultura. É uma briga que a gente vai ter que comprar junto com você, talvez, né? Tem a questão da LAB, que eu acho que a Joyce já deve ter passado para você. O município não pode de reduzir a média dos anos anteriores na Secretaria de Cultura, mas é óbvio que, por exemplo, para ela fazer uma Semana Nenete, ela usa essa dotação que já está específica no orçamento para a Semana Nenete e faz. O importante, o que a gente queria, assim, desesperadamente, era que você focasse na cultura, porque para o turismo não vai faltar pai, cara, sabe? Não, Mas cultura, a gente tem 800 mil no fundo de cultura. Cara, se você conseguir soltar esses editais, e a gente está aqui para ajudar, sabe assim? Para ajudar com minuta de edital. Eu não participo, eu faço as minutas. Paulo tinha, acho que alguma coisa engatilhada. Se não tiver, a gente engatilha. Soltar esses editais, você vai fazer cultura o ano inteiro, até dezembro, sabe assim? Toda semana, a cada 15 dias vai ter atividade cultural com artistas da cidade, porque o dinheiro hoje você tem, né? A gente precisa que você agarre e fale assim, não, eu sou secretário de cultura, sabe assim? Porque aí você vai entendi. conseguir fazer de verdade, Rony, muita, muita, muita coisa que acho que essa cidade nunca viu em termos culturais. Sim, claro. Né? Eu vou parar de falar porque eu não sou do setorial de teatro, desculpa, gente. Fiquem à vontade. Acho que a gente tem algumas questões, então. A primeira, e aí, Rony, se não for isso, você pode me interromper a qualquer momento. A primeira é sobre o setorial, é uma deliberação do setorial. Se a gente tem intenção de sim financiar o Festival Cacilda Becker ou não, a gente entende que esse recurso não deveria sair do fundo. E a segunda questão é se nós entendemos que seria interessante adiar esse festival, pensando num planejamento melhor e numa execução mais adequada. Posso fechar nesses dois questionamentos? Alguém quer incluir, acha que as perguntas deveriam ser diferentes? Se uma ser respondida, a outra já é respondida automaticamente. Se é do adiamento, né, já responde a outra, né, mas tudo bem. Tá. Roberta, Oi. adiar, mas para acontecer esse ano, né? Não para que eu estava desconcentrada. É isso, né, Tony? Adiar para acontecer no primeiro semestre. Isso. Ah, ok. Para dar um tempo de... Mesmo porque abril totalmente impossível, não tem como, né? Tecnicamente, nem tem como. Então, Então, acho que a opção é o adiamento, mas com previsão, né? Para adiantar tudo, deixar tudo redondinho. Então, eu vou perguntar sobre o adiamento primeiro. Quem não concorda que seja adiado o Festival Cacilda Becker, principalmente pensando que aí a gente não usa o recurso do fundo municipal e a secretaria consegue fazer o planejamento adequado, lógico, que com o apoio que precisar do conselho,
mas não apoio financeiro do fundo. Quem não concorda? Reinaldo não concorda? Quer falar por quê ou não? Porque eu vou ser sincero, assim, como eu falei aqui agora, minha justificativa é porque a minha fala anterior. Se for adiado, vai ser feito nas coxas igual que foi feito os outros anos. Não temos espaço, não temos transporte, não temos. Você entende? E temos uma NET pela frente. Então, eu voto contra para favorito. Ô, Rei, você vota, então, fazer agora. Ou fazer agora sem o dinheiro, com recurso da Secretaria de Cultura. Mas não tem tempo hábil. Seria ideal, mas não tem, não é? Então não faça. Do que fazer uma coisa também, porque foi feito ano passado para 10 mil Ô, reais, Reinaldo, tinham 5 pessoas, né? ô, Rei, o andamento da coisa vai ser dado andamento nesse momento. Chegar amanhã lá, a gente vai dar andamento. O problema é o período só, ué. O que eu tô falando, eu não vou começar a mexer com o festival, que nem a gente tá fazendo agora, 15 dias antes. Entendeu, não? Porque se a gente pensar nos objetivos de um festival, um dos principais é agregar e trazer público, né? A gente vai ter tempo para isso? E grupos que se inscrevam têm toda uma, né, uma trajetória, um percurso que eu não vejo tempo hábil, não. Mas também deixar de fazer é um risco muito grande. Pior que matar a Cacilda já está lá, aquele teatro abandonado, né? Vamos combinar que morta ela já está aqui na cidade, né? Mas eu acho que é isso, a gente é da resistência, então precisa. Eu acho que não tem tempo hábil, mas eu adiaria para um mês e já sabendo, que, por exemplo, vai ser em maio, então mover para isso, não é? Sim. Almir quer falar, mas aí ele fez antes. Bom, fala, Almir, desculpa. Então, assim, entendendo a reflexão aqui, se for para adiar, eu já adiaria para o mês de maio, então, assim, um atraso breve, né, um adiamento breve. Ao meu entender, sim, não cumpriu a lei, não faça ela, né? Na educação a gente caminha muito assim, não foi naquele mês, então, assim, vai ter que ficar para outra situação, que a lei fala que ele é em abril, né? Então, assim, não deu conta, assume que não deu conta. Ah, mas vamos adiar? Então, assim, até concordo em adiar por conta, né, do movimento de divulgação, de organização. Eu acho que o parâmetro de grupos não estarem organizados é meio relativo, porque tem muitas companhias aqui, inclusive na região, que já têm cartas na manga, tem 5, 7 espetáculos dentro da prontos, né? Então, assim, se abriu, o edital não ainda está meio enrolando nesse sentido, né? Os grupos já produzidos, não estão produzindo tanto, aí tem a limitação do próprio edital, que às vezes veta o grupo de participar consecutivamente no festival, mesmo que tenha a possibilidade. Então, assim, são vários fatores aí que às vezes enterram algumas coisas, né? Eu acho que o grupo tem, né? A gente às vezes acaba achando que não, mas tem gente que já tem bala na agulha, né? Como diz o ditado. Se fosse de A, eu Almir, falaria. mas ano passado, os grupos não tinham agenda. Eu Isso pode desmarquei, eu fui selecionada, meu grupo de ser. Leme, e não, a gente não Mas a tinha gente agenda, não porque é sei se muito eu não tenho. próximo. Mas pode ser que tenha grupo que tenha. Ah, sim, E mas aí? você entende? Vai diminuindo, vai restringindo, restringindo, restringindo. Falar, você tem um Entendo, espetáculo para apresentar semana que vem? entendo que o risco é iminente. Mas, assim, eu acho que a gente tem que assumir o lugar de falha também, assim, gente, não rolou. Se não rolasse o carnaval, por exemplo, a cidade ia implodir. Aí o Festival Beck é a mesma coisa, é uma lei. Né? Se a gente for entrar em quesito a gente cobra tanta legitimidade, tanta coerência, tanta coisa correta, aí vai falar de uma lei e fala, não cumpra a lei, faça em outro mês. Eu acho estranho, mas já eu não vou valer, concordo com o Reinaldo. Tá na boca, e aí, enfim, e não utilizaria a verba
como eu já falei nas outras reuniões. E aí eu me estranhei, porque não teve umas outras reuniões atrás que já vi essa pauta de definir esse uso do recurso, já não era para ter sido lá atrás. E veio só hoje, e ficou tardia, ficou atrasada. Eu não entendi essa parte. Calma aí. Eu não entendi duas coisas, Almir. Primeiro, se você é contra o adiamento, e segundo, esse final eu também não entendi. Ó, se for adiar, eu entendo que poderia ser para maio, né? Certo? Então, Perdeu você é a abril, favor se for até maio. adiamento breve, né? Não a longo prazo, porque eu concordo com o Reinaldo. Junho já está na boca da semana NET, muita coisa lá acontece, o cenário político está aí pulsando. Já falei na outra reunião que a gente recebe até ligação em celular de concorrência de candidato. Então, assim, a coisa vai ficar feia. Já. Vamos se preparar. E não utilizaria a verba do fundo, como eu já disse na outra reunião. Aí eu fiquei em dúvida, porque quando eu fiquei na outra reunião, eu entendi que lá atrás a gente já ia também decidir essa questão do utilização do recurso para já fazer edital. Aí só chegou hoje essa demanda. Então, não sei Foram onde. uns 15 dias, né? Hã? E aí a gente conversou no setorial, precisava ver o valor, que essa é a questão, né? É um plano de aplicação, não é uma coisa para ser decidida em uma semana. E aí a gente Mas conseguiu, tanto Roberta quanto eu, quanto Deise, ter todo esse conselho material hoje. que aconteceu lá atrás, porque também atrasou esse processo. O conselho se reunir para deliberar. Aí está reunido hoje. Não, dá licença, deixa eu falar. Não atrasou, não. Nós ficamos aguardando a secretaria encaminhar a planilha, porque foi o combinado. A gente não tinha como deliberar se não tivesse um valor. E essa planilha chegou no final da semana passada. E aí Então, a Na isso eu gente verdade, entendi. tá na no reunião. começo. É, Isso. então, Entendi que era então, isso. assim, não é que o conselho demorou para se reunir, não. A secretaria que demorou, aliás, demorou não, né, gente? Assim, extrapolou todos os prazos, porque no mês do Cacilda Becker não é o momento de estar pensando que dinheiro vai usar para. Eu acho que isso já é, até assim, é uma coisa muito óbvia, né? Eu acho que essas coisas em novembro já tem que estar falando. É igual a Eu escola de também. samba. Aham. Você não tem festival no mês que ele acontece, mas é que eu vi o Fernando Gola na outra reunião e entendi que também tinha essa demanda, mas aí a gente ficou naquela questão da votação dos representantes, aí não teve, né? É. Mas não Gente, ia ser votado lá, Almir, porque quem delibera isso é o setorial, precisa da reunião setorial para essa decisão. Então, o que ele ia fazer? Ele ia apresentar a planilha. Entendi. E aí, porque demorou, ele não conseguiu participar da reunião toda. Gente, eu vou fazer uma sugestão. Volta em duas etapas. A. Quem é a favor do uso do dinheiro do fundo para a execução do Cacilda Becker? Votou, tá. B. Quem é a favor de adiar? É quem concorda, na verdade, a favor ninguém é, mas quem concorda no adiamento do Cacilda Becker para o mês de maio. Poderia ser final de maio, talvez, gente. Eu penso que pegar o mês de morte dela é muito ruim. É bem tá. como ele falou, né? Você não comemora a morte dela, né? Mas se fizer antes, né? Como ele propôs no mês de maio, talvez fica legal. Daí vou sugerir que vocês votem em duas questões. Vota uma e vota outra. E aí a gente. Ótimo. Então, joia. Excetuando o Reinaldo, todos concordam em adiar o festival para maio, e assim a gente não utilizaria recursos do fundo? Alguém não concorda? É isso então, Rony. Para o final de maio. As datas, a gente pode sentar e rever a data certinha, que é o final de maio, a gente vai sentar. Eu confesso que eu preciso sentar lá com a equipe nossa lá, para rever esse lance da data, porque eu acho que não está marcado nada mais para ver como é que Sim. está ali em relação às datas. Mas eu acho assim, Devidamente que é um tempo de respiro. Ah, bem, oi. devidamente não está marcado nada. Então. Não, é só para dar uma confirmada. Mas assim, deixar um tempo de respiro, um tempo para a gente divulgar, um tempo para a gente fazer um negócio bonito, né? E eu acho também, Rony, que se não tiver assim agenda no centro de convenções, acho que a gente já conversou bastante também nas reuniões, de utilizar outros espaços também, né, para Também, fundo. também. Aí Gente, buscar as assim, ó, parcerias. eu, falar uma coisa pessoal, na minha vida, nada eu faço sozinho as coisas, né? E eu já venho
desde quando o prefeito me explanou, conversou um pouquinho comigo ali na primeira ideia de eu ir para a cultura, eu já venho conversando com o pessoal, que o Almir falou, é uma bela de uma ideia que eu já quero fazer. Tem lugares aqui na cidade, tem, por exemplo, eu tenho amigos, por exemplo, no bar Império do Rock, por exemplo, ele tem um palco, né? Nada impede de a gente tentar fazer alguma coisa ali, e eu tenho essa liberdade com ele de apresentar ali alguma coisa, por que não, né? Sei lá, é uma ideia, essa tempestade de ideias aqui. E que nem o Almir falou, fazer em outros lugares também, né? Sei lá, a gente tem que sentar e conversar e fazer uma tempestade de ideias aí. Tá desligado. Reinaldo. Não, só gostaria de falar assim, Rony, para faltar que no final do ano passado, antes ainda de eu pedir o afastamento do Conselho Municipal de Cultura, reunião com a atual secretária e que estava lá, várias vezes a Roberta pontuava, porque eu ia para a reunião sempre acompanhado da Roberta, e ela sempre pontuava que precisava se pensar do Festival Cacilda Becker. Então, a gente está vindo desde o ano passado falando isso, sabe? E é sempre deixar. Então, assim, claro, a gente não consegue mexer no passado, mas precisamos começar a pensar nas ações juntos, mas assim, com o tempo. Então, assim, não é contra você, mas é isso que eu estou pontuar. É uma ação que a gente não pode querer fazer nas coisas só para querer fazer, gastar aí R$ 10.000, R$ 20.000 para fazer um evento para ter 5 pessoas assistindo, sabe? Às vezes gastar energia, às vezes, porque nós temos que fazer atualização do Plano Municipal de Cultura, nós temos que pegar esses editais para pôr na ativa, um monte de ações que pode ser para esse ano não ter o festival, mas que ano que vem lote, porque a galera acompanhou os projetos, que as oficinas são frutos da formação, da continuidade, em suma. Então, assim, é nesse lugar de pensamento que eu estou, sabe? Que talvez nesse momento que você está chegando, é gastar uma energia e para isso, para ter 5 pessoas assistindo, porque não tem tudo que eu já elenquei aqui, tá bom? É isso. Tá. Finalizamos essa questão. Só questionar o Reinaldo, assim, você acha... Tudo bem, entendi. Mas você acha que no período de maio a gente não consegue fazer uma divulgação legal aí para que não tenha... Por exemplo, a ideia central ali A gente poderia manter essa ideia central do Encena ali com o teatro estudantil, como eu falei, para atrair também um pouco a família junto ali do aluno que está sendo apresentado ali. Você acha que não dá certo? Eu posso fazer uma pergunta para o Almir? Ele pode me responder, talvez nos auxiliar nessa resposta também, assim. Almir, hoje a Secretaria de Educação teria transporte para levar as crianças para assistir, por exemplo, um espetáculo no centro de convenções? Então, a frota de transporte escolar, ela está bem limitada, né? A gente tem muitas restrições por conta do que acontece. A partir do horário do almoço, começam aquelas pautas que atendem o Estado também, porque agora tem as PEI, né? Que tem aquela dispensa do aluno a partir das 2 da tarde, aí leva o aluno às 2 da tarde também para ficar até às 10 da noite. Então, esse fluxo de horário, ele é bem limitado. Eu consigo trabalhar com uma margem, assim, de 120, 150 alunos a serem transportados quando eu levo no ponto mínimo de convenções, por exemplo. De manhã tem maior possibilidade. Então, foi até uma sugestão barra crítica que eu fiz em alguns festivais. Tiveram alguns de colocar um horário de espetáculo durante o dia, mas que seja viável para a escola, porque às vezes o espetáculo era colocado às 4 da tarde. Nenhuma escola ia, porque é muito claro que a escola já vai ser saída, a frota de transporte escolar também está mais comprometida. Então, se for no começo da tarde, entre 2, 3, 3h30, rola, e nessa proporção que eu já sei dizer, né? Assim, ó, até umas 120, 150 crianças, a gente consegue envolver. Às vezes, dependendo do dia, consegue mais, porque tem algumas ações correlatas também. Por exemplo, o Profesp, que é um projeto da AFA, está voltando, e ele atua de terça e quinta à tarde. Então, também tem que fazer assim, nesse dia a gente tenta não colocar atividades, porque eu preciso de um dia que tenha mais possibilidade com transporte.
Acho que até a Roberta foi uma vez lá na secretaria, no setor de transporte, a gente conversou muito ali para alinhar como que, né, quais seriam os melhores estudos para ter. Tudo é estudo, logística, né, gente? Tudo tá ali, tem solução. Mas tem possibilidade, não é impossível, mas também não é, abrangente, né? Assim, toda aquela qualificação. 5.000 alunos, não consegue levar todos, é fácil. O Rei, eu coloquei no chat, mas essa ideia do Festival Juvenil, genial, assim, porque a juventude de verdade não depende de ônibus, eles andam essa cidade inteirinha a pé. Veja no último, aquele encontro afro que teve, lotou, e por quê? Porque tinha essa ligação com o Instituto, veja as gincanas escolares, é lotado, todo mundo vai para ver os pares, entendeu? Então, a ideia é muito boa. Eu acho que a situação de ônibus em Pirassununga é ridícula, nojenta, mas se houver um planejamento, essa ideia do festival escolar, estudantil, juvenil, como for chamado, é muito bacana. E é legal também, né, Roberta, fazer um trabalho assim, por exemplo, na educação. Quando eu vou levar as crianças para o Ponto Miss ou para algum espetáculo teatral, eu faço um trabalho com a educação também, de orientar, trabalhar. Então, assim, às vezes a plateia lá de alunos, e às vezes essa é uma plateia ruidosa, né? A Cândida tá aqui, não vai me deixar mentir. A gente teve uma vez em São José dos Campos que a plateia não deixava a gente falar o espetáculo. Então, assim, é também trabalhar esse público, né? Olha, talvez o grupo que tiver a concentração maior na plateia vai ganhar ponto de positivo na matéria, sei lá, né? Pensar elementos aí que fortaleçam essa plateia também de qualidade, né? Lembrando que, assim, esse lance do Encena não é só apenas uma antecipação do espetáculo principal, viu? Exatamente. É, É o fomento ao público, né? É a formação de público. O festival isso, profissional vai ter. isso, A gente pode, então, começar a conversar sobre a planilha de ação e sobre os projetos e planejamentos do setorial de teatro para os recursos do fundo? Porque aí, Rony, eu não sei se foi conversado isso com você, mas qual é o plano? Nós temos esse recurso de 700 mil no fundo municipal e os setoriais fazem um planejamento. Então, vou falar do teatro do ano passado, por exemplo. A gente tinha um planejamento aí de ter oficinas, a maioria dos setoriais pedem oficinas. Oficinas, eu quero dizer que os artistas sejam os monitores, né, os arte-educadores, ganhem para isso e os alunos da cidade sejam o público. E também a gente tinha outros planejamentos, como apresentações, credenciamento de artistas, participações aí, chamamentos. O planejamento que a gente tinha no ano passado era em torno de 20 mil reais, e hoje a gente tem muito mais. Então, a gente precisa refazer esse planejamento, encaminhar novamente para a secretaria. A gente está com esse plano de enviar para vocês até o final da semana, para que vocês façam esses editais. Então, façam esses editais e deem andamento ao uso desse recurso, né? Então, acho que a gente pode seguir para fazer esse planejamento. Vou apresentar. Alguém tem mais alguma coisa para falar antes de eu apresentar a planilha do ano passado? Eu tenho rapidinho para o Rony. Ô, Rony, a última informação que nós tivemos, conversando informalmente com a Joyce e com o Paulo, é de que ele já tinha esses editais praticamente prontos. Estava esperando a aprovação do Promete e o Promete já foi aprovado, tá? Então, a ideia é que a gente adeque essa planilha. Eu já estou pedindo a suplementação orçamentária para a Secretaria de Finanças para adiantar. E a ideia é, se ele tiver esses editais prontos, legal, é só jogar esses dados da planilha no edital e largar pau. Se ele não tiver, a gente tem modelos de edital, tá? Que aí é só você sentar com ele, ele adequa e desenrola isso, tá? Sim. show de bola.
inclusive de oficinas, que é o tipo de edital mais simples, assim, rápido de implementar. A gente fez uma minuta o ano passado, mandou para a secretaria, mas a gente tem muitos modelos, desde edital de oficina, edital de chamamento para espetáculo, edital de credenciamento. Vou fazer a apresentação da planilha, então, e aí eu falo sobre as minhas ideias, porque eu já fiz um estudo aí todo mundo vai falando sobre as ideias, para depois eu poder compilar uma nova planilha de projetos e planejamentos do nosso setorial. A gente tem 4 minutos, provavelmente vai cair. Alguém quer falar 4 minutos ou eu já apresento? Então, bora. Vou abrir. Eu morro de medo de abrir meu computador, sabia? Cuidado, hein? Cuidado. Ai, gente. Cuidado, cuidado. Assim, desrespeito. Oh, tem mais coisa de escola. Calma aí que não está aqui. Deixa eu aproveitar que você está procurando. Vai. Só não sei como é que foi repassado para o Rony a questão do festival, mas a gente tinha falado de tentar agregar outras coisas no formato, né? Então, ter uma praça de alimentação ali, enquanto não tiver espetáculo, né? Então, ter uma questão mais de economia criativa e não sei se é um ponto importante para agora, mas só para ficar na consciência. Você fala no hall do... Luke, Aonde? se você puder aproveitar esse tempo, porque a ideia é muito bacana. Ô, Lu, Aí eu A gente comentou isso, né, na outra reunião, a gente estava pensando em formatos, né? A gente estava comentando de outros festivais que a gente conhece pelo Brasil aí, e aí seria, para não tirar o foco do festival, seriam períodos que não estivessem acontecendo espetáculos, então antes e depois dos espetáculos, né? Mas que teria uma praça de alimentação, então a pessoa ficaria ali, daria para comer alguma coisa, beber alguma coisa, enquanto não estiver acontecendo, então vira um evento, assim, né? Não só o espetáculo em si, mas o entorno também. você fala no hall do Centro de Convenções, por exemplo? A gente fez food trucks ali no Ah, estacionamento, algo do tipo. boa. Dá para fazer, sim. E a verdade é que isso foi contestado, assim, por conta do tempo. Se a gente vai ter um tempo a mais, é uma possibilidade mesmo. Que bom Sim. que você... E movimenta outra área também da cidade, né? Exatamente.